sentido semântico, né, trouxe aí para dividir com vocês alguns conceitos de IA de vários autores que estão apontados aí. Então você vai ter uma ideia de que IA envolve inteligência artificial, envolve sistemas que pensam como seres humanos, né? Então, um conceito que constrói a ideia do que seja inteligência artificial a partir daquilo que seja a inteligência humana, e só reconhecerá uma inteligência artificial quando ela seja capaz de desenvolver as mesmas atividades que nós somos capazes, né? De outro lado, você vai ter sistemas, uma compreensão de inteligência artificial de que ela se identifique como sistemas que pensam racionalmente, né? O eixo central deixa de ser a similitude com o ser humano e passa a ser uma operação a partir de critérios absolutamente racionais. Num outro segmento de conceitos, você vai ter a identificação de inteligência artificial com sistemas que atuam como seres humanos. Aí já é uma ampliação, né? Não é só uma questão de que a operação intelectual, a formação da escolha ou da decisão se dê como a dos seres humanos, mas que a atuação, né, em geral, seja mais ampla. Vejam que essa concepção de inteligência artificial como sistema que atua como ser humano já é uma concepção mais moderna, que já incorpora potenciais que a inteligência artificial hoje tem que não tinha no passado, né? Como a visão, né? O tato, que são outros atributos que estão sendo incorporados devagarzinho aos mecanismos de inteligência artificial. E, finalmente, você vai ter aí conceito que identifica a inteligência artificial com sistemas que atuam racionalmente. Aí, de novo, né, já é mais do que pensar, é atuar, e a partir não da identidade com o ser humano, mas a partir deste viés da racionalidade. Então, a gente vê que os conceitos estão se travando a partir desses dois, estão se cunhando, melhor dizendo, a partir desses dois eixos principais, né? Ou emparelhar com o ser humano, né? O nosso referência é o ser humano, ou a nossa referência é uma racionalidade, né? E aí já é curioso como a gente, né, dissocia em alguma medida o ser humano da racionalidade, né? Quando você cria esses dois conjuntos de conceito aí com este perfil. Mas isto é o que a gente tem desenhado em grandes linhas, o que tem desenhado como conceito de inteligência artificial. Sistemas, mecanismos informatizados, né, que pensam ou atuam racionalmente como deveriam pensar ou atuar seres humanos. Muito bem. E aí, seguindo, né, se a gente... para compreender, né, a evolução a que eu já me referi de inteligência artificial, vale a gente retomar um conceito, que é um conceito muito conhecido aí na literatura, na matéria, que é sobre a evolução, os estágios de evolução de inteligência artificial, né? E aí você vai ter, basicamente, a analogia que vem intuitivamente na cabeça é a analogia com as gerações ou dimensões de direitos humanos. Também na inteligência artificial a gente vai ter gerações ou dimensões. E aí a gente vai ter, basicamente, num primeiro momento, né, a primeira geração de inteligência artificial é a geração que compreende mecanismos de inteligência artificial supervisionados, né? Ou, na verdade, são mecanismos de inteligência artificial que são orientados, eles são informados pelo homem, né, sobre que tipo de operação se deseja e como se deseja que ela aconteça, né? Então, a inteligência artificial supervisionada é aquela que os componentes da atividade que ela vai desenvolver, eles são traduzidos em comandos de ação, né, que são orientados à produção de um resultado determinado. Isso é aquilo que a gente intuitivamente pensa quando vem à cabeça, quando se pensa em inteligência artificial. Alguém constrói um algoritmo dizendo if, then, né? Se o input for esse, then o resultado é aquele. Essa foi a primeira geração, como eu disse, e ela era útil
era compreensível e era útil para as atividades altamente estruturadas, as atividades que você consiga traduzir nesta relação de causa e efeito, né? Se acontecer esta causa, nós teremos este efeito. A grande dificuldade nos mecanismos de inteligência artificial supervisionada é que eles exigem uma tradução perfeita desses critérios de decisão, né? Que é alguma coisa que a gente nem sempre consegue fazer com muita facilidade. Porque muito daquilo que é a conduta ou a decisão humana se dá a partir de sistemas automatizados, né? Então, se você chegar para um ser humano, para um agente da administração pública e disser, me descreva a sua atividade, né, como você faz isso, ele fará essa descrição de uma maneira muito genérica que não permitiria ao desenvolvedor do algoritmo definir precisamente qual é a operação que a máquina deveria desenvolver, né? Então, isto revelava insuficiência, quer dizer, não basta mecanismo de inteligência artificial supervisionado, porque nem toda atividade será altamente estruturada e nem em toda atividade nós vamos conseguir esta vocalização perfeita do passo a passo do desenvolvimento da atividade humana. Num segundo momento, a gente vai ter as gerações de inteligência artificial que operam a partir de aprendizado de máquina. E aí, a rigor, você tem um conjunto muito variado, né? Usei a expressão aí deep learning como expressão mais genérica, mas o que há de diferente entre os mecanismos de inteligência artificial desta geração de aprendizado de máquina, né, de machine learning, e as de aprendizado supervisionado, é que elas dispensam, elas não precisam mais deste input, né, desta descrição detalhada traduzida pelo algoritmo concebido pelo ser humano, né? Nos mecanismos de inteligência artificial que operam a partir de critérios de deep learning, é a própria máquina que analisa os dados disponíveis, identifica os padrões e vai inferindo as regras de construção da decisão, né? Então, é ela mesma que, identificando que na situação A, B e C estavam presentes os componentes X e Y, e isso gerou o resultado sigma, ela mesma, máquina, o mecanismo de inteligência artificial, constrói o seu próprio algoritmo, né? E aí, com isso, a gente supera várias das dificuldades que estavam postas para os mecanismos de inteligência artificial supervisionada. É claro que os mecanismos de IA, de machine learning ou de deep learning, eles vão exigir um grande volume de dados e de dados confiáveis, porque senão os padrões que o mecanismo vai identificar estarão equivocados ou os resultados que eles determinam também estarão equivocados, né? Então, para a gente ter uma boa utilização e um bom resultado de mecanismos de deep learning, a gente precisa de grande volume de dados e a gente precisa de grande potencial de processamento mesmo, né? Então, estes mecanismos, essa geração, essa dimensão de IA ganhou muito impulso na última década, talvez 2 décadas, justamente porque nós tivemos um salto muito grande nesses dois componentes, tanto o componente de produção de dados, geração de dados, quanto o componente de capacidade de processamento, né? Então isso viabilizou. Muito bem, e o que temos na sequência? Qual é a próxima fronteira? A próxima fronteira em mecanismo de inteligência artificial é a inteligência de contexto. E esse é o grande desafio. Quando eu estive aí em Curitiba, agora já falando na Unibrasil sobre essa matéria, estávamos às vésperas, como lembrou a professora Vivian, da pandemia. E aí eu dizia a eles, olha, vejam como a gente raciocina por contexto. A pandemia parece que está eclodindo. Eu estou num ambiente de pessoas familiares a quem eu normalmente cumprimentaria efusivamente, abraçando e beijando. Mas neste contexto de uma pandemia eclodindo, abraço ou não abraço? Beijo ou não beijo? Né? E aí a gente faz a leitura dessas situações a partir de sinais do contexto, né? Qual o grau de proximidade que o professor X, que é meu amigo, manteve comigo nesse contexto? Ele manteve os 2 metros. Então ele está preocupado com a pandemia. Não vou abraçar, não vou beijar. Já
o outro interlocutor veio com os braços estendidos. O que diz o contexto? Ele não está tão preocupado, melhor abraçar e beijar, né? Então vejam que a nossa leitura, né, as nossas decisões, a maneira como a gente se expressa, né, qual a linguagem que eu vou utilizar conversando com vocês? Olha, essa é uma atividade acadêmica voltada para um público que tem um determinado tipo de formação. A minha linguagem é uma. É distinta da linguagem que eu manteria num evento social, né, num restaurante. As coisas são distintas. Então, o contexto é um elemento decisivo para a formação da nossa decisão, né, das nossas escolhas. E aí o próximo elemento, portanto, do ponto de vista de inteligência artificial, é a leitura de contexto. E aí vejam que a gente volta a um problema que a gente tinha no problema da inteligência artificial supervisionada. Quer dizer, o que no contexto é relevante para decidir, né? A localização geográfica das coisas, as pessoas presentes, a temperatura, o objetivo que nos reúne, né? Quais são os componentes de contexto que têm que ser informados para que o mecanismo de inteligência artificial exerça adequadamente o seu juízo? Esse vai ser um grande desafio. Muito bem.